Salve, calouros! Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula, nossa terceira de 4 aulas de perícia criminal. Estou muito contente em ver você aqui mais uma vez e, como é clássico, eu tenho um recado muito importante para te dar. Se por algum motivo você ainda não viu a aula 1 e a aula 2, não avança na aula agora, tá? Por quê? Porque vai ser muito importante você voltar e ver os conteúdos anteriores. Quando a gente fala de perícia, a gente está falando de um processo que tem começo, meio e fim. Logo, é fundamental que você entenda, que você compreenda, que você absorva tudo relacionado à área dentro de uma ordem cronológica, porque senão vai ficar um pouquinho confuso de você entender, beleza? Então, se você por algum motivo ainda não viu, volta, assista as aulas anteriores e aí sim você entra nessa terceira aula pronto para absorver a maior quantidade de conteúdo possível. Bom, esse é o momento de você preparar papel e caneta para fazer as suas anotações. Já não esquece de marcar a gente lá nos stories do Instagram, porque a gente faz o repost para influenciar pessoas a estudarem na área mortuária. Isso é muito importante porque você me ajuda profissionalmente também a continuar desenvolvendo esse trabalho e eu sou muito grato por isso que você vai fazer por nós. Então, é isso, calouros. Vamos dar start aí ao nosso terceiro conteúdo. Nessa altura, você já entendeu a vastidão de vertentes profissionais que existem no âmbito pericial. Por isso, nesse momento da aula, é importantíssimo a gente estudar aqui juntos como funcionam os diferentes métodos de coleta de vestígios no local do crime. Então a gente chegou a tocar nesse assunto na aula anterior, só que foi bem de leve, bem superficial mesmo. Agora, antes da gente entrar no conteúdo técnico da aula, eu preciso dividir com vocês uma cobertura de reportagem que foi focada, inclusive, na perícia criminal aqui do estado de São Paulo, mostrando um pouco da execução do trabalho desses profissionais, da perícia em específico. Então, mais uma vez ressaltando, é muito importante que você prepare agora caneta e papel. Por quê? Porque tudo que aparecer nesse vídeo, que vai rodar aqui para vocês, não estará nos slides. Então, aproveita para fazer o máximo de anotação possível, porque não vai ter resumo sobre isso. Beleza? Então, esse é o momento de você também preparar seu fone de ouvido, porque vai ter umas imagens que não são adequadas, né, de repente, aí para uma galera que vai estar junto com você na sala, ou um filho que está no quarto. Tem alguns conteúdos um pouquinho pesados, mas nada absurdo, beleza? Então vamos juntos ver agora essa cobertura sobre a perícia criminal do estado de São Paulo. Roda aí na tela. Olha só, Trampuzica de hoje um pouco tenso, um pouco diferente de todos os outros. Estamos aqui na frente da Polícia Científica, como vocês podem ver, e hoje a gente vai trocar uma ideia e tentar acompanhar um pouco do trampo dessa galera que vai até o local de um crime e tenta desvendar, juntar todos esses quebra-cabeças. Então ele vai lá, ele analisa sangue, corpo, objeto e tenta descobrir o que aconteceu, se tem culpado, quem é o culpado, o que aconteceu com a vítima. Hoje, um pouco diferente dos outros trampos, eu não vou conseguir colocar tanto a mão na massa, porque eu precisaria de uma formação muito mais trabalhosa para isso, mas vou aqui na obrigação de tentar conseguir acompanhar o máximo de coisas e o máximo de detalhes para vocês. Então, bora começar esse Trampuzica que vai ser
insano. Bora. Lucas, a gente Marcos Alexandre. Isso, um prazer, querido. Grande assessor de imprensa da Polícia Científica. Acabou de chegar, a gente está se cumprimentando, se conhecendo e já temos um caso, ou seja, tá tudo caminhando pra gente ter todas as etapas hoje. Perfeito, nós vamos para um local de crime, um furto. E você tem alguma informação sobre esse furto, sobre esse crime, o que aconteceu? Eu vou fazer um suspense e você vai descobrir lá. Vamos Entendi. entrar. E agora, essa equipe que vai, a gente vai em um perito, um fotógrafo, quem mais? Uma desenhista, Uma desenhista. e a gente tá com uma perita fazendo estágio, né? Ela recém saiu da academia, Tá tipo eu, então. Hoje ela vai observar tudo pra vai ver como é que funciona. observar, vai tirar antes de ir pro local assumir sozinha. E, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, que a criminalidade está em uma taxa muito alta, um crime, por exemplo, que não tem vítima ou que não seja considerado grave, a perícia ela tem o mesmo cuidado do que um crime com assassinato, por exemplo? Sim. Então hoje a gente vai num caso de furto. Vai ter a mesma pesquisa e o mesmo tempo em cima disso quanto se tivesse um homicídio. Sim, sempre, porque pode ser algo que pareça banal, mas é um infrator que cometeu aquele crime e ele tá solto e pode cometer um mais grave no futuro. Então a gente colhe todos os vestígios com todo o detalhe, né? Porque no futuro ele pode ser reconhecido e evitar que ele pratique Cometa alguma outra coisa. outras coisas. Isso. Então, bora pro local. Ó, então a equipe já saiu, agora a gente vai de Uber, nosso Uber já chegou aqui e a gente vai na cola dele, bora. Ó, então, a equipe já tá na viatura, estamos aqui no nosso carro e agora, desculpa, meu sonho, tá? Sempre falo essa frase. Segue aquele carro ali, por favor. Pode ir. Ó lá, está espremido ali, a gente também. Então a gente está botando a luva aqui agora para não correr o risco da gente não contaminar nenhuma possível prova, nenhum dado de coleta deles. Então a equipe inteira vai entrar aqui se protegendo. Bora! Então ele já está fazendo a foto do outro lado da rua aqui. A equipe já está se encaminhando para falar com a dona da casa. Então aqui no primeiro momento a gente fotografa o local, né, para identificar, e a gente descreve o local. Então faz primeiro essa descrição externa e quando a gente adentra o imóvel a gente faz a descrição interna do imóvel. Então se tem cerca, se tem lança, altura do portão, espaço, tudo isso, por onde a pessoa poderia ter pulado ou não. Isso, porque um dos focos da perícia é determinar o meio de acesso ao local. A gente não sabe ainda por onde ele entrou. Por hora a gente não atende. Então a gente Tá. define o que veda esse local, né? Depois a gente tenta encontrar o acesso dele. A gente nem sempre encontra o acesso, porque às vezes é uma escalada e vestígio de escalada nem sempre fica evidente. Mostra ali aquele vão. Que ele tá tirando foto de tudo ali, ó. Então, até a semana passada, aí assim que ele saiu, eles devem ter entrado ou ali. Ali acho que é a parte normalmente. funciona normalmente. O que foi levado daqui? Foi joias e eu acho que eles tiveram uma ação muito rápida. Então foi o computador, foi videogame. E não tem câmera aqui. Não, agora não. Agora vai ter. É porque as ferramentas que eles usaram para arrombar a porta é do meu quartinho de ferramentas. Eles pularam Aqui o mesmo, portão. então eles acharam a ferramenta e utilizaram das ferramentas daqui mesmo. E sabia que eu não tranco o quartinho de ferramenta, ele só fica fechado, a porta fica sem trancar. Aí a chave de fenda que eles usaram, os cabos de vassoura era tudo no meu quartinho. A gente vai verificar o que foi mexido, né? O que foi revirado.
E se a família não organizou, não limpou, a gente faz a busca por impressões digitais e material biológico, né? Só uma chave de... Deixaram aqui os cabos de vassoura, ainda tem uns pedaços dos cabos de vassoura e a chave de fenda estava em cima da minha cama. Acho que eles foram direto pra lá procurando dinheiro, joias, coisas assim. Pode entrar? Mas que raça que é aí? Pode entrar. Que raça que é? Show, show. Show? Daqui será que A pegou? única testemunha ocular do ocorrido. Pega a tua foto. Tem, ele é pequeno, a pequena foi mais. Eles estavam os dois aqui na hora. Tá. Aí ela late bastante, então ela que ficou aqui latindo. E aí no quarto eles reviraram, mas só meu porta-joias, procuraram Já joias. organizou? Já mexeu? Porque desde sábado já. Mas tem as digitais No vidro. No vidro. Então, basicamente, o que aconteceu foi, o marido dela saiu de casa, logo na sequência teve uma invasão aqui, um arrombamento. A gente não sabe ainda o local onde isso aconteceu, mas eles acreditam que pode ter sido por aqui, que é o local de mais fácil acesso. Então, o percurso que a gente já sabe que ele fez foi entrar por aqui, pela essa escada principal. A gente não sabe se foi uma pessoa, se foi mais de uma pessoa. Então, eles fizeram o percurso daqui, ó, desse corredor. E ali a gente vai chegar na sala principal que dá acesso para casa. E essa porta aqui é a principal. Teve arrombamento. Então, você pode ver aqui, ó, a porta toda destruída. Você pode ver aqui dentro também. Pelo que a gente sabe, tem uma marca no espelho ali que a própria dona da casa não limpou, pra ver se ajuda na investigação. E a gente vai ver agora se dessa marca a gente consegue colher as digitais. Fazendo a coleta de impressão digital aqui. Aí no caso desse tipo, como ele é duro, se você encostar aí, geralmente no caso de impressão digital, ficam evidentes em superfície lisa e polida, né? Então o vidro é a superfície que seria ideal, né, para deixar impressão digital. Isso aqui é uma marca deles, por exemplo. Isso é uma marca, você vê que tem suor, gordura aí, mas não necessariamente você tem o desenho da impressão digital. Tá. Então a gente vai empoar, né, que é jogar o pó, e a gente analisa a qualidade desse vestígio, né? O que acontece muito, às vezes você está enxergando uma digital, aí você empoa, né, joga o pó e o pó não adere. Então aquilo indica que provavelmente ela é uma digital antiga. Tá. Né, que já não tem mais gordura. Essa, por exemplo, é nova, pela quantidade de gordura. Pronto. Com certeza. Ó, temos um dedo aí, hein? Ainda é bem uma ponta de dedo, né? Tá vendo que aqui é um borrão e só aqui em cima tem linha. Eles vão passar no sistema E ver se bate com algum. e ver se bate. Ele vai ver quantos pontos tem aqui, ele faz como se fosse um desenho tridimensional, né? Então você tem um desenho aqui, né? As linhas. Aí se você observar, às vezes tem uma linha que vem e ela para do nada. Às vezes vem uma linha e ela se bifurca. Ou vem duas e se junta. Isso são pontos característicos, né? Ele também vai pegar essa impressão, vai procurar os pontos característicos e formar esse desenho. E ele dá um match. Aí o papiloscopista, né, que é o profissional, ele vai pegar e ele que vai conformar. Fala assim, não, de fato isso, essa impressão que está no local é a mesma desse indivíduo, né? Tem umas marcas de mão
que não é a digital, mas você vê que tem gordura e pode ter células do indivíduo aí. Então a gente vai fazer a coleta do DNA, né, que é o que a gente chama de touch DNA, o DNA do toque, né? Só o fato às vezes de você encostar, esfregar a mão, você perde células naquela superfície, a gente pode recuperar essas células e conseguir o DNA. É a ciência pela justiça, porque a gente tem que buscar a autoria e a materialidade, ou o contrário. Primeiro a materialidade. Tem materialidade? Aconteceu? Aconteceu. Agora nós vamos buscar ou ajudar a identificar quem foi o autor. Então, toxicologista, balística, núcleo de biologia e Núcleo de bioquímica, biologia. documentoscopia, núcleo de crimes contra a pessoa e assim por diante. Vocês vão ver bastante ainda hoje. Então agora a gente volta para lá e vai conhecer um pouco ainda dessas Dos laboratórios, subdivisões, exatamente. Etapa 1 concluída, a gente foi até o local onde teve o furto, a gente coletou o máximo de prova possível, teve ali suspeita de digital, a gente conseguiu coletar, enfim, tudo que a gente achava que podia ajudar aqui no processo. E agora chegamos aqui novamente na Polícia Científica e vamos para uma das etapas mais legais, e acho que vocês vão curtir muito, que é a da balística, que é onde você tem que descobrir da onde veio a bala, se veio de uma arma que era do local do crime, se veio, como que atingiu, em que velocidade que veio, enfim, todo esse detalhe a gente vai descobrir agora na balística. Opa, tudo bom? Tudo bem? Bem? Prazer. Thelma. Eu sou diretora do Núcleo de Balística, vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente faz aqui. Fechou, então, por favor, todo mundo. Falar o termo bala errado é sempre projétil? Sim, bala a gente brinca que é doce, é na padaria. Né? Aqui a Aqui gente é trabalha projétil. com projétil. Tá. E assim, fazendo um resumo, a sua parte é ela entender de onde tenha vindo o projétil, de qual arma, se era arma do crime, se não era arma do crime. Isso, o exame carro-chefe que a gente fala, né, é o nosso confronto balístico. É o exame em que a gente determina de qual arma partiu aquele projétil que foi extraído do cadáver, por exemplo, ou coletado no local do crime. Vamos atirar, coletar o padrão e aí nós vamos pro comparador dar uma olhada. Fechado. A gente pode coletar tanto aqui no túnel de tiro, quanto no tanque de água. Isso aqui é pra gente não ficar muito surdo. Isso. Quem mais vai ficar aqui? Nossa, mas eu não... Ó, não ouço nada. A gente vai dar tiro com fuzil, que faz um barulho bem alto. Tiro com fuzil. Então agora a gente vai pro primeiro tiro. Tá bom. A gente vai atirar com... um fuzil 556, né, que é da Polícia Militar de São Paulo. Esse aqui é da Polícia Militar. Isso. Então esse é bastante usado para vocês identificarem crimes que tem troca de tiro entre polícia e Entre a polícia bandido. e bandido, Posso sentir o peso dele? Pode, claro. Pesadinho. Dá um tranco na hora de atirar? Tá. São essas duas. São essas Nós vamos duas. atirar com a longa, né, o fuzil aqui, e vamos atirar com a curta lá no tanque de água. Pode disparar, Théo. Agora o primeiro disparo. Tudo bem? Beleza? O tiro de fuzil. Ó, o alvo tava aqui. Olha o cheiro de queimado. Primeiro que ela acertou um aqui, depois outro aqui na precisão e o outro, olha aqui a queimadura. Acertou bem na linha.
Então a Thelma acabou de fazer os disparos de fuzil aqui, que é uma arma semelhante, praticamente igual ao que os policiais militares usam aqui em São Paulo. E aí, para que serve todo esse teste aqui? Para você pegar o estojo, né, do projétil e avaliar se tem a ver, enfim, com algum outro estojo achado no local do crime e tentar fazer essa comparação de possíveis armas parecidas. Então agora a gente vai para a banheira com a Glock. Então, Thelma, agora a gente fez aquele ali no saco de areia. Isso. Agora a gente vai fazer isso na banheira. Isso, porque lá é pra gente coletar estojo. E aqui é pra gente coletar projétil, tá, que propriamente aqui tá dito. controlado. Isso. Beleza, então isso aqui, É um essa galera vai tomar água, banho? Vai tomar um banho, Boa, tá bom? pode judiar. Vamos lá. Vai, Thelma. E pra coletar, como é que faz isso aqui? Aqui a gente pega esse nosso bastão aqui. Esse daí abriu um pouco. Fica estraçalhado. É assim que fica na pessoa. Desse jeito? Desse jeito. Então, nossa, tô Entra numa... rodando e cortando. Por isso que faz um estrago grande. Porque Tá- ela tá fica meio um pouco escuro isso branco, aí. né? Aí. Agora a gente coletou os 4. Aí, esse é um tipo de projétil que fica desse jeito. É o que a gente mais recebe para exame. Mas a gente tem também os que eu vou mostrar lá no comparador, que eles são encamisados totais, eles não abrem. Então, a gente consegue enxergar melhor. Tá. Então, como vocês puderam ver na primeira etapa, a gente se preocupou em recolher o estojo, né, que é o que sai do disparo do fuzil, e já no segundo a preocupação foi em recolher o projétil, por isso que ele atirou na água. Você traz esses dois objetos para cá e analisa nesse microscópio. Esse, por exemplo, que é gringo, vale pelo menos R$1 milhão. Esse é o único microscópio da América Latina desse modelo. Esse exame é um exame sempre comparativo. De um dos lados a gente coloca o que foi tirado do cadáver ou coletado no local do crime, e do outro lado a gente coloca o padrão coletado, produzido aqui no laboratório. Então a gente sempre vai tentar buscar as mesmas coisas de um lado e do outro. Ó. No caso são esses risquinhos, né? É com isso que a gente determina que arma que foi. Entendeu? No momento isso do aqui disparo. são as impressões de raias, né? Essa faixa que a gente vê são as impressões de raias. E esses risquinhos a gente chama de estriamento fino. Esse exame ele é bastante trabalhoso, porque eu tenho que olhar todas as superfícies de todas as peças. Não dá para fazer por amostragem, não dá para fazer uma parte. Tipo, encaixou uma, então todas são. Então, Você tem que ficar vendo peça por Você tem que peça. ver peça por peça. Quanto tempo você demora para analisar um projétil? Então, é que hoje a gente não recebe uma peça e uma arma. A gente recebe muitas vezes 5, 6 armas para descobrir de qual delas foi. Então isso acaba sendo uma multiplicação de exames. Como eu tenho que olhar um por um, então acaba para descobrir um, às vezes eu tenho que olhar 5, 6. Então é um exame que exige muitas horas sentados no microscópio. E por outro lado, a gente não consegue ficar muito tempo seguido, que dá dor de cabeça, é um exame bastante cansativo. Você lembra do caso mais difícil assim que chegou aqui para você ter que descobrir? É o caso do Morumbi, de 2017. Foram 10 cadáveres Da mansão. da mansão. E aí, assim, a gente recebeu quase 400 peças. 400 peças. Coletadas na rua. E mais o que veio do cadáver. E aí vieram 20 armas. Foi o quê? Uma semana para tudo? Mais? Não, foi bem mais. A gente trabalhou 2 meses no caso. 2 meses. Tirou 3 peritos só para fazer isso. E aí, assim, né, vem a parte mais legal da profissão. Não existe uma faculdade para ser perito criminal. A gente faz um curso técnico na academia de polícia e a gente acaba aprendendo pela experiência. Então a gente faz estágio, a gente trabalha com os mais velhos e a gente fala que pelo menos para você ter uma certeza, uma confiança para fazer um exame desse sozinho, são 5 anos trabalhando só com isso. Então a gente acabou aqui agora os testes da balística e agora a gente vai para o núcleo de biologia e bioquímica
que é onde trabalha com material humano e que tem a coleta de DNA, enfim, para descobrir quem foi vítima, quem foi criminoso. Estamos aqui agora com o nosso amigo Alexandre. Alexandre, aqui esse laboratório como a gente chama? É o Núcleo de Biologia e Bioquímica que faz as análises, nesse ambiente, análise de DNA. Então, por exemplo, num local, vamos supor que foi um carro. Tudo que tiver ali de material humano vem para cá. Isso. Então, fluido... O perito vai fazer uma triagem, então é essencial o perito fazer um bom levantamento de local. Não é qualquer coisa, tem que haver um critério. Então ele tem que olhar, ver o nexo entre o crime que ocorreu, o vestígio que está lá. Por exemplo, a coletagem ali. Estão fazendo uma das etapas, né? Que estão preparando a amplificação do DNA. Então, o suspeito do local de crime está no meio de contaminantes, sujeiras, de diversas coisas. Então, a gente tem que extrair todos os contaminantes, tudo que impede as reações de biologia molecular, as reações de amplificação do DNA, a gente tem que separar para ter o DNA puro. Uma vez visto que tem o DNA, a gente vai amplificar esse DNA para a gente ter quantidade suficiente para ter o perfil. Entendi. Aí, uma vez tido o perfil, a gente vai poder comparar ou com suspeito ou inserir no banco de dados para pesquisa no banco de dados. Então, todas as etapas são documentadas, protegidas por lacre, e isso visa justamente que nada que saia do local de crime ou se perca ou tenha um resultado adulterado. Então, os resultados são 100% confiáveis porque a prioridade do Instituto de Criminalística é a manutenção da cadeia de custódia dos vestígios. Tá. Essa etapa que eu acompanhei agora foi a de DNA, que é Perfeito. biologia... Núcleo de Biologia e Bioquímica. Núcleo de Biologia, é do muito nome pra gente decorar. Núcleo de Biologia e Bioquímica do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo. Boa, então ali a gente trabalhou um pouco com material humano, a gente viu um pouquinho da coleta de tudo. E o que você viu ficou só em 2 ou 3 laboratórios, Sim. porque a polícia científica tem vários núcleos e vários laboratórios especializados que atuam nas mais diferentes áreas do conhecimento humano, usando a ciência a serviço da justiça. Ou seja, tudo que vocês viram nesse vídeo aqui não é nem 1/3 de tudo que a polícia científica faz. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço muito para que vocês se inscrevam no canal, dê o like e que a gente possa fazer outros vídeos. Queria te perguntar o seguinte, as pessoas gostando desse vídeo, gostando do tema, querendo saber mais, a gente pode voltar aqui e fazer os outros departamentos, os outros setores? Nós estamos de portas abertas, nós vamos conversar com a Secretaria de Segurança Pública pegando a autorização, Sim. com o nosso superintendente, o diretor do IML e o diretor do Instituto de Criminalística, e aí vamos receber vocês da melhor forma possível. Muito obrigado. Esse foi apenas um pedacinho do trampo desses caras que não preciso nem reforçar que é zica, então é um trampo de muita responsa, tem que tomar muito cuidado com o que tá fazendo, com quem tá lidando. Então, se você gostou desse vídeo, aquele likezão maneiro, se inscreve no canal e semana que vem tem mais vídeo, tá? Falou! De volta aqui para a aula, calouros. Então, acho que deu para ter uma noção, mais ou menos, de como funciona a realidade do trabalho da perícia nesse âmbito de campo, né, e também nesse mundo laboratorial, porque existe esses dois tipos de perícia, como a gente já vem abordando desde o começo do nosso intensivão aqui, voltada à perícia criminal. Agora que vocês já entenderam tudo isso, a gente vai falar do passo a passo da remoção de objetos ou de materiais biológicos na cena do crime. Então, bora dar início? Calouros, coleta de vestígios. A técnica de coleta de vestígios, ela é, no meu ponto de vista, um dos pilares da investigação forense. Por quê? Porque com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, foram desenvolvidas diferentes técnicas para garantir a integridade e precisão das evidências coletadas. Professor Rodrigo, o que é garantir a integridade? O que é garantir a precisão?
é garantir que aquilo continue naquele estado que foi coletado. Então, achou um vestígio de material biológico, a gente tem que garantir que ele se mantenha, né, naquela forma original o máximo de tempo possível, porque isso automaticamente afeta a precisão da análise dessa evidência. Então, a gente vai entender juntos aqui mais sobre essa técnica de recolha, vamos dizer assim, através de alguns exemplos práticos que eu vou dar, tá? Calouros, quando a gente fala de vestígio, a gente tem aí a recolha manual, tá? Então, suponha que a polícia foi chamada para investigar um suposto homicídio num quarto de hotel. Quando eles chegam lá, eles encontram um copo quebrado, alguns fios de cabelo perto da cama, e eles encontram também um fragmento de um bilhete rasgado. Então, encontram um pedaço de um bilhete rasgado. Nós temos aí um passo a passo para fazer essa coleta de vestígios, tá? A gente tem os vestígios que a gente chama vestígios macroscópicos. O copo quebrado, ele, por ser um objeto maior e ele é bem visível, né? Ele é facilmente visível, ele vai ser coletado manualmente. Lógico que o perito vai ter cuidado para, né, evitar ferimento, não vai colocar a mão lá, por isso que ele vai fazer a utilização de luvas. Aí também é feito o uso de pinças. Então, os fios de cabelo, por eles serem pequenos e delicados, eles são coletados com a ajuda de pinças para garantir que não sejam danificados ou contaminados. Aí tem gente que fala assim: professor Rodrigo, mas se esse fio de cabelo já estava no chão, ele já não está contaminado? Não necessariamente, tá? O importante é que o perito tenha um cuidado na hora de fazer essa coleta para não deixar, né, os próprios vestígios dele ali que está fazendo aquela coleta. E como eu disse, né, para evitar contaminação. Aí, no caso dos fragmentos e vidro, então aquele pedaço do bilhete rasgado e às vezes os fragmentos menores do copo quebrado, eles também são coletados com pinças. E isso vai garantir, calouros, que todos os pedaços sejam recolhidos para uma possível reconstrução, tá? Esse tipo de técnica manual é uma técnica rápida, direta, não tem muita enrolação, e aí permite que os peritos coletem essas evidências sem perder muito tempo, tá? A recolha manual, ela é precisa e ela pode ser considerada até um pouco menos invasiva do que outras técnicas. E isso é muito importante quando os vestígios, eles são frágeis, né? Ou são pequenos em pouca quantidade, beleza? Só que também tem desvantagens e alguns cuidados que a gente precisa tomar. Então, uma das principais preocupações com a recolha desse vestígio manual, de forma manual, é a contaminação. Então, se um perito tentar coletar um fio de cabelo sem luva, ele pode transferir os seus próprios fios de cabelo ou o óleo, porque a nossa pele ela tem a oleosidade própria, né? E aí ele vai transferir isso para a cena do crime e vai complicar a análise. Então, o uso de luvas ou outros EPIs, né, que são equipamentos de proteção individual, eles são importantes, eles são essenciais para garantir a integridade dessas evidências coletadas, tá? Nós temos aí também, calouros, o que a gente chama de técnicas avançadas de coletas desses vestígios na cena de crime. Então, à medida que a ciência forense ela vai evoluindo, essas técnicas de coleta também vão evoluindo junto, tá? Então, a gente pode aí, por exemplo, fazer a remoção. Vamos dar um exemplo prático aqui. Suponha que um carro foi usado em um crime. E o volante desse carro está com vestígios de sangue seco. E esses vestígios, eles são difíceis de coletar sem danificar. É bastante complicado, né? É uma coisa meio difícil ali de conduzir. Nesse caso, o volante inteiro daquele carro pode ser tirado e levado para o laboratório para uma análise detalhada. E aí, o que a gente pode usar de ferramenta? A gente pode usar uma pipeta,
Então, em uma cena de crime, uma poça de sangue, de repente, pode ser encontrado lá perto da vítima. Então, usando essa pipeta, o perito ele faz a coleta de uma amostra do líquido para enviar para o laboratório fazer o teste de DNA. Vamos dar outro exemplo aqui? Fita adesiva. Ô, Rodrigo, professor Rodrigo, fita adesiva pode ser considerado um método avançado de coleta de vestígios? Sim. Vamos criar aqui uma situação. Depois de um assalto, são encontradas várias fibras desconhecidas em um sofá. A fita adesiva ela vai ser usada para tocar a superfície do sofá e vai coletar essas fibras que podem ser analisadas para determinar sua origem. É uma fibra de linha de roupa, né? Tem uma origem de vestimenta, foi utilizado dentro dessa fibra é o que? É de uma calça jeans? Que cor que ela é? Então tudo isso vai para o laboratório. Uma fita adesiva acaba sendo uma ferramenta extremamente avançada de coleta, tá? A gente tem aí também varrimento. Assim, uma vassoura pode ajudar, uma escova pode ajudar. Então vamos supor que após um acidente de carro, com vários carros diferentes, com múltiplos veículos, fica aquela bagunça por toda a área ali do acidente, né? Fica destroços ali por toda a cena. Os peritos, eles vão usar vassouras e escovas para varrer e coletar todos esses pequenos fragmentos e destroços. Lógico que eles não vão coletar tudo, só o que é pertinente no ponto de vista pericial, tá? Tem gente que fala assim, Rodrigo, mas se tiver um tiroteio e de repente encontraram lá 2.000 fragmentos de projéteis na cena do crime, eles vão fazer a coleta de tudo? Não. Existe uma coisa, calouros, chamada POP, que se chama Procedimento Operacional Padrão. Esse POP, que é o Procedimento Operacional Padrão, ele nada mais é do que um protocolo que diz o que deve ser coletado e em qual quantidade deve ser coletada, mas a gente vai falar do POP provavelmente na próxima aula, tá? Eu vou explicar um pouco melhor para vocês. É como se fosse um manual da perícia. Lá nesse manual fala assim, se tiver 1.000 fragmentos de projéteis, você vai coletar tantos por cento. Então lá tem esse passo a passo, é um manualzinho para o perito seguir, beleza? Calouros, outro método que pode ser considerado um método avançado de coleta é a aspiração, tá? Então vamos supor que uma vítima de homicídio, ela antes de morrer, ela tenha entrado em combate direto com o agressor, tenha havido ali uma luta corporal. Vai ter os vestígios microscópicos. Então, células de pele, fibras de tecido, tudo isso vai estar impregnado na roupa daquela vítima. E aí, a aspiração é usada para coletar essas pequenas evidências, tá? E aí mandar também para o laboratório. Outro método que pode ser considerado avançado, raspagem. Então, numa cena de crime, onde, de repente, uma mensagem foi escrita numa janela que estava com muita poeira, tá? Raspagem cuidadosa pode ser usada para coletar aquela poeira, contendo impressões ali das palavras para uma análise mais detalhada. Pode ter um material biológico ali também, tá? Então a pessoa fez com o dedo, então pode ficar algum resquício ali de pele e afins. Já é um método de análise bastante complicado, porque não existe uma abundância ali de material biológico, né? Então, a gente sabe que no mundo pericial é muito diferente, por exemplo, no CSI. Você vê lá no CSI, numa investigação, no seriado, que o cara ele invade uma casa, e aí ele vai pegar um copo e fica a digitalzinha bonitinha dele ali. Não fica bonitinha. Às vezes o cara ele só encosta e raspa a digital, ela fica toda deformada. E aí não dá para fazer a identificação. Então, não é fácil desse jeito, tá? Um outro método que a gente considera bastante avançado é o uso do swab, que nada mais é do que um cotonete, né? E aí a gente pode usar o swab tanto com um exemplo seco quanto úmido, tá?
Vamos dar os dois exemplos aqui para contextualizar para vocês, calouros. Numa cena de assalto, imagine que a impressão digital de um dedo, ela foi encontrada num balcão de vidro. E aí usando, com bastante engordurado, tá? Usando um cotonete seco, o perito ele pode delicadamente coletar as partículas microscópicas dessa impressão. Beleza? Embora seja mais interessante tentar fazer a coleta da digital, mas às vezes, como eu disse, a digital ela tá deformada ali, porque o cara bateu o dedo e raspou. Então não ficou claro, não dá para fazer identificação. Pode ser usado suave, tá? E o exemplo do suave, que é o cotonete úmido. Por exemplo, após uma agressão, vestígios de saliva podem ser encontrados na vítima. E aí, usando um cotonete levemente umedecido, pode ser umedecido com soro fisiológico ou água destilada, o perito ele consegue coletar essa amostra de fluido, tá? Um outro método de identificação avançado também, de coleta, aliás, pode ser também dentro de uma cena do crime. Uma parte, por exemplo, de um tapete apresenta manchas de sangue. O perito ele pode decidir cortar e remover essa parte específica do tapete para uma análise detalhada no laboratório. Então, cortar as coisas, quando é possível, claro, também é considerado um método de identificação avançado, tá? A gente tem também um outro método que é o molde. O molde ele é muito legal e é uma baita de uma ideia. Então, vamos de exemplo aqui de novo. Após um assalto a uma residência, os peritos eles encontram várias pegadas de lama do quintal. Eles vão usar uma mistura especial e aí esse perito ele cria um molde da pegada. Uma vez que esse molde ele fica rígido, ele fica endurecido, esse molde ele é enviado para o laboratório para análise e comparação com suspeitos, tá? Eu ia falar também bancos de dados existentes, mas é muito difícil, né? A não ser que seja uma pegada de uma pessoa descalça. Se ela tiver de sapato, não. Mas olha só que legal, né? Nesse exemplo que eu estou dando aqui, essa pegada, se a pessoa tiver calçada, dá para pegar o modelo do sapato, o tamanho desse sapato, fazer a investigação das pessoas que podem estar envolvidas ali na cena do crime e por causa de uma brincadeirinha de um sapato, esse suspeito pode ser identificado, tá? E já que a gente está falando, calouros, de vestígios, de coletas, a gente tem o que nós chamamos de tipos de vestígios também, tá? Então a gente tem os vestígios químicos. Os vestígios químicos, eles são resultantes de transformações de matéria. Professor Rodrigo, o que é isso, transformação de matéria? Vamos supor que acontece uma explosão. Resíduos depois dessa explosão, eles vão passar por uma metamorfose, por uma transformação, tá? E de repente, vestígio de drogas, né, em um laboratório clandestino. Após a explosão, ele vai ter uma alteração química na composição. Então a gente chama isso de vestígios químicos, tá? Então, combustível mesmo, você queima ele vai passar por uma metamorfose, tá? E tem outros materiais também que a gente tem que, quando expostos, por exemplo, ao calor excessivo ou ao frio excessivo, eles passam por uma transformação química, perfeito? Calouros, nós temos também os vestígios químicos, os vestígios físicos, que a gente chama de mecânicos. É quando não há alteração da matéria, mas tem mudança de forma devido à influência de forças em objetos, tá? Então, se eu pegar um pedaço de, sei lá, se eu pegar essa garrafa aqui e de repente ela sofre um impacto, vai ser um vestígio físico que vai ter tido um impacto e vai mudar a forma dela, mas ela não vai haver alteração da matéria, vai continuar sendo uma garrafa de inox, tá? Nós temos aí
também o que a gente chama de vestígios biológicos e fisiológicos. Então, são relacionados a materiais orgânicos. Então, sangue, saliva e outros fluidos corporais que podem ser encontrados no local, tá? E alguns vestígios, calouros, eles são óbvios, né? A gente chama de vestígios óbvios. Por exemplo, um fio de cabelo, um projétil de uma arma de fogo, enquanto outros, como por exemplo uma substância em pó, eles podem requerer uma análise laboratorial detalhada para saber o que é. Se eu colocar açúcar e sal, os dois são brancos. Se eu colocar açúcar, sal e farinha, você pode até saber de bater o olho ali, mas você vai ter uma dificuldade. Agora, tem um tipo de substâncias em pó que você bate o olho e você não sabe diferenciar, né? Qual que é a diferença aí de uma creatina para uma farinha? É difícil de você saber, vai precisar ir para uma análise laboratorial. E geralmente em cena de crime isso é relacionado a substâncias químicas, drogas, né? Entorpecentes e afins. Agora, calouros, o que é muito importante da gente trabalhar aqui? Quando a gente fala de vestígios biológicos, esses vestígios biológicos eles são extremamente sensíveis, eles requerem cuidados especiais. Por exemplo, fluidos líquidos. Lembra que eu falei do suave, para a gente usar o suave para coletar o fluido? Dentro da embalagem do suave precisa estar numa temperatura pelo menos aproximadamente de menos 20 graus, protegido da luz, tá? Tem que ser numa caixa térmica para fazer esse transporte. Tem que ser uma caixa térmica de plástico com gelo, tá? E aí deve ser acompanhado de uma solicitação de exame. Então, fluidos líquidos não é assim, coletei aqui, vou colocar dentro do porta-luvas do meu carro e o pessoal do laboratório lá que se vire. Não, tem que ter a forma certa de armazenamento e tem que fazer o transporte num local apropriado, tá? Quando a gente fala de fluidos secos e materiais móveis, quando é feita essa coleta, se necessário, a gente armazena em envelopes, sacos de papel, caixas de papelão, e a gente evita fazer essa coleta e deixar em plástico ou vidro que possa reter essa umidade. Então, fluidos secos em materiais móveis, tá? Então a gente evita utilizar plástico ou vidro para não acontecer esse problema com umidade. Armazenamento é bastante simples, né? Tem que ser armazenado de uma forma que proteja da luz e da umidade, isso é bastante óbvio. E o transporte, ele já não precisa de uma temperatura específica, pode ser transportado em temperatura ambiente mesmo, tá? Quando a gente fala de fluidos secos, que estão impregnados em superfícies absorventes imóveis, ou seja, que não se mexe, tá? Como que a gente faz? A gente faz a coleta retirando a mancha com uma tesoura ou um outro instrumento adequado que seja previamente limpo, pelo menos com álcool 70% para evitar contaminação. E aí a gente utiliza a embalagem também envelopes ou sacos de papel, tá? Também é evitado utilizar embalagens plásticas ou potes de vidro que tem aquele problema da umidade. E aí faz a identificação e lacre, tá? Armazenamento, mesma coisa, local protegido da luz solar e protegido da umidade até que chegue no laboratório, perfeito? Quando a gente fala de vestígios que são frutos de pelos ou cabelos, tá? Que não deixa de ser um pelo também, vai fazer a coleta utilizando uma pinça estéreo, ou pode ser uma pinça descartável também, como a gente já falou. E aí, a embalagem pode ser um envelope de papel, só com uma identificação e um lacre, perfeito? Mesma coisa, protegido da luz solar, protegido da umidade até que chegue no laboratório. Para transportar, também pode ser em temperatura ambiente, beleza? Aí, calouros, quando a gente fala de preservativos, vulgo camisinha, tá? Porque isso pode ser encontrado em cena de crime também. Como que funciona a coleta? Se
contiver fluido nesse preservativo, o perito ele vai amarrar uma extremidade com um nó para manter aquele fluido ali dentro, tá? Para evitar escorrer. Sobre a embalagem, tá? Ele vai usar sacos plásticos ou placas de Petri identificadas e lacradas. Aí, para o armazenamento, já tem que estar numa temperatura adequada, tá? Tem que estar entre 2 e 8 graus até chegar no laboratório. E para fazer esse transporte, pode utilizar uma caixa térmica de plástico com gelo, beleza? Geralmente gelo reciclável. Quando a gente fala de vestígios que são de materiais úmidos, todo material úmido ele deve permanecer em embalagem plástica por no máximo 2 horas para evitar contaminação por micro-organismos, tá? Então, o material úmido, na verdade, ele deve ser seco antes do seu acondicionamento final, beleza? Aí, calouros, quando a gente fala, por exemplo, de fluidos líquidos, né, como sangue, saliva, o próprio esperma mesmo, aqui esse exemplo de esperma que eu dei estava lá no preservativo. Então, aqui seria se a gente encontrasse no ambiente, né? Como que funciona a coleta? Vai utilizar gaze, porque nem sempre tem o suave disponível, né, que é o cotonete. Às vezes precisa utilizar gaze também. E aí, geralmente vai ser utilizado um envelope de papel escuro, ou pode ser a própria embalagem aí do suave que eles têm, e o armazenamento vai ser preferencialmente em congelador a menos 20 graus, ou se não for possível, né, nem sempre o perito tem um congelador ali disponível, pode ser numa geladeira a uma temperatura aproximadamente de 4 graus, tá? Quando a gente fala de vestígios em grandes objetos ou superfícies que não são absorventes, professor Rodrigo, que tipo de superfícies não absorventes existem? Metal, isso aqui, ó, essa garrafa mesmo, não é absorvente, né? Se alguma coisa pegar aqui, vai escorrer. Parede não é absorvente. Móveis também não é absorvente. Então, como que funciona a coleta? Se o vestígio tiver aderido na superfície, a gente vai utilizar uma lâmina de bisturi, ou pode ser uma espátula específica para raspagem também. Para quem não sabe, os peritos calouros, eles andam com uma maletinha. É uma maleta que contém várias ferramentas aí para ele utilizar no dia a dia de trabalho. A gente vai falar disso na próxima aula, tá? Quais são as ferramentas utilizadas aí no dia a dia do perito, como que funciona essa maleta. Então, eu vou mostrar na prática para vocês, tá? Então, é utilizada essa espátula, ou pode ser uma lâmina de bisturi, porque nem sempre o perito vai ter ali a ferramenta que ele está precisando disponível. Às vezes ele precisa improvisar. Agora, para superfícies onde a raspagem pode não ser eficiente, a gente pode utilizar um suave umedecido em água destilada estéril. E após a coleta, é importante secar esse material à temperatura ambiente, tá? Então tem que secar, porque você não vai armazenar depois, tem que esperar secar. Porque senão você vai colocar lá dentro de um recipiente e aquele fluido pode se perder. Então a gente sempre espera secar. Inclusive eu não falei isso, né, agora há pouco, mas quando a gente fala de coleta úmida com suave, a gente espera aquele suave úmido ficar seco em temperatura ambiente, tá? Porque é assim que o laboratório vai fazer a análise. Importante falar também, se o vestígio estiver em objetos que podem ser cortados, podem ser recortados, a gente usa mesmo uma tesoura, um bisturi para remover aquela área de interesse, tá? Que é o exemplo do tapete que eu dei para vocês agora há pouco. Sobre a coleta, o material ele deve ser coletado isoladamente em um envelope de papel escuro ou uma caixa de papel específica, tá? Então, para todo tipo de material que a gente precisa fazer a coleta em cena de crime, existe esses passos a passos
para que a gente possa evitar o máximo possível uma contaminação cruzada, até porque, né, tem lá o perito mexendo, tem os fluidos dele, gota de suor dele, cabelo dele, então, né, tem que ter todo um procedimento operacional padrão para facilitar o máximo possível para o laboratório, beleza? Calouros, só que tem algumas coisas que acontecem nas cenas de crimes que a gente às vezes não consegue enxergar a olho nu. E a gente vai falar agora, nessa fase da aula, sobre a utilização do luminol na investigação de cenas de crime. Para você que não sabe, o luminol ele é uma ferramenta muito valiosa para as pessoas que trabalham com investigação forense. Principalmente quando se trata de detectar vestígios ocultos de sangue em uma cena de crime. Professor Rodrigo, o que é? Detectar vestígios ocultos são marcas de sangue que não estão visíveis a olho nu. Então, tem uma substância, que é esse bendito luminol, que ele faz aquele fluido brilhar. Sabe aquelas pulseirinhas que a gente utiliza em festa, né? Principalmente a molecada aí, que é um pouco mais adolescente, sabe do que eu tô falando, né? Então, tem aquelas pulseirinhas que brilham, ela tem um líquidozinho ali que, na verdade, o pessoal acha que aquele líquido brilha, e ele não brilha. Na verdade, ele absorve a luz, tá? Então, ele tem uma luminescência, ele reage com a luz. O luminol, ele é quase isso, tá? O luminol, ele é líquido, e quando vai ser feito uso desse luminol, os peritos eles usam borrifadores para aplicação desse luminol. E aí acontece uma reação química. O luminol ele reage quimicamente quando ele entra em contato com o sangue, principalmente com as partículas de ferro que estão presentes na nossa hemoglobina, tá? Então a nossa hemoglobina tem ferro e é exatamente por isso que o luminol ele é tão eficiente, porque ele reage com essa hemoglobina, tá? E aí essa reação faz com que as marcas de sangue emitam uma luz azul bem forte, tá? Principalmente que em ambientes escuros, quanto mais escuro melhor. E aí essa reação é conhecida como quimiluminescência. É um fenômeno semelhante ao que faz os vagalumes brilharem, tá? Todo mundo aí já viu um vagalume na vida, né? Independente se mora em metrópole, se mora no interior, o pessoal do interiorzão aí sabe que os vagalumes, eles funcionam agora, se você não sabia, tá sabendo, funcionam na base de quimiluminescência, tá bom? E é muito legal. Agora, quando a gente fala de detecção, tá? Ajuda essa detecção das marcas com luminol, ajuda na reconstrução da cena do crime. Então, essas marcas de sangue, calouros, que são reveladas, elas podem ajudar os peritos a entenderem a dinâmica do crime. E vai dar para eles uma ideia de como que aconteceu. Professor Rodrigo, ainda não entendi. Olha só. Imagina que uma pessoa tenta assassinar a outra. Mas aí tem uma luta corporal. E de repente, fica nessa luta corporal, a pessoa tá na cozinha. A briga começou na cozinha, mas terminou no banheiro. Os peritos, com o uso desse luminol, eles vão conseguir identificar se o rastro do sangue até o banheiro. E aí eles vão poder ver a quantidade. E partindo desse princípio, né, da quantidade, eles vão ver. A pessoa tomou, por exemplo, uma facada na cozinha. E aí teve luta corporal, passou pelo corredor. Aquele sangue, ele foi aumentando de quantidade. Quer dizer que essa pessoa, em algum momento, tomou um golpe, né, fatal. E aí acabou no banheiro. Beleza? E tem gente que às vezes pergunta assim, Rodrigo, mas o suspeito não pode limpar a cena do crime? Ele não pode lavar o chão? Mesmo lavando, dá para ficar resquício do sangue, tá? Lembra que eu falei do lance do ferro? Então, por causa das hemoglobinas, ainda dá para identificar mesmo limpando a cena do crime. Não dá para tirar 100%.
todo contato deixa um vestígio, tá? Que aí, através disso, a gente faz a identificação de DNA. Então, depois que essas manchas de sangue se tornam visíveis, aí o luminol ajuda na detecção desses traços de DNA que vão ser importantes para identificar as vítimas ou os culpados, tá? Na verdade, os culpados, né? Porque a vítima a gente já vai saber quem que é automaticamente quando vai até a cena do crime. Calouros, falando agora de potência e sensibilidade. A gente tem aí, quando a gente fala de vestígios ocultos, mais uma vez ressaltando, vestígios ocultos é o quê? Aquilo que a gente não enxerga, não está disponível a olho nu. Então o luminol, ele tem essa capacidade impressionante de detectar o sangue mesmo nessas circunstâncias bem desafiadoras. Então, tentou limpar a cena do crime, vai ficar lá as evidências, tá? Mesmo em superfícies limpas repetidamente. Então o cara foi lá, lavou o chão uma vez, lavou o chão outra vez, lavou uma terceira vez, uma quarta vez, vai ficar o resquício lá, beleza? E aqui, vou te dizer uma coisa que você não sabia. Os vestígios, eles ficam disponíveis ali até 6 anos, em alguns casos. Pois é, então fica lá e dá para identificar, beleza? Então, um outro exemplo fictício aqui. Imagina que uma pia tenha sido lavada várias e várias vezes com agentes de limpeza potentes após o contato com sangue. Mesmo nessas condições, o luminol ele pode detectar esses vestígios de sangue em apenas 5 segundos. Olha como a reação com a hemoglobina é rápida, muito rápida. E agora eu quero dividir um vídeo com vocês exatamente sobre o nosso lindo, nosso ilustre, nosso maravilhoso luminol, para vocês entenderem a potência que esse bichinho tem. Então, roda na tela aí para vocês. Oi pessoal, hoje nós vamos utilizar a técnica de revelação de sangue oculto. Vocês já ouviram falar no reagente luminol? Pessoal, o luminol é um reagente mundialmente conhecido por suas propriedades quimiluminescentes em contato com o sangue. Mesmo naquelas superfícies que continha sangue, foram limpas, superfícies limpas, muito bem limpas, é possível com esse reagente detectar a presença de sangue oculto. Pessoal, eu preparei uma solução contendo luminol e hidróxido de sódio, ok? Eu utilizei 0,1 grama de luminol e uma solução de 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio. Ela está aqui prontinha, a minha solução contendo o luminol. E nesse recipiente aqui, eu preparei uma solução de peróxido de hidrogênio com a concentração aproximada de 30%. Pessoal, esse recipiente contém vestígios de sangue. Eu vou acrescentar primeiro a minha solução de peróxido de hidrogênio e, por fim, a solução contendo luminol. Percebam o surgimento de uma coloração azulada. Essa cor indica a presença de sangue oculto. Pois é, calouros, o luminol é uma baita de uma ferramenta, é extremamente eficiente, sua utilização é muito simples e proporciona um resultado extremamente satisfatório para o perito que está ali na frente daquela cena de crime. Mas eu queria dividir com vocês também um outro procedimento, né, uma outra prática que a gente chama de teste de Kastle-Meyer, que é também utilizado na perícia criminal. Então, o princípio desse teste é baseado na reação da fenolftaleína, é um composto químico incolor, e ele também reage na presença do peróxido de hidrogênio e hemoglobina, que é justamente essa proteína aí que é encontrada no sangue. Então, quando a hemoglobina entra em contato com peróxido de hidrogênio, ela age como um catalisador, tá? Mas melhor do que eu falar para vocês é eu mostrar um vídeo prático de como que funciona
esse teste de Kastle-Meyer. Eu vou rodar aqui para vocês darem uma olhada como que funciona isso na vida real. Roda aí o vídeo. O teste de Kastle-Meyer, ou teste da fenolftaleína, é um teste preliminar da presença de sangue. Ele é constituído de 3 etapas. Primeiro, pega uma amostra da mancha de sangue a ser testada usando um cotonete ou o canto de um pedaço de papel filtro. É necessária apenas uma pequena amostra da mancha para o teste. Para absorver, adicione 1 ou 2 gotas de etanol. Em seguida, adicione 1 ou 2 gotas do reagente de Kastle-Meyer. Por último, adicione 1 ou 2 gotas de peróxido de hidrogênio a 3%. Um resultado positivo será indicado pela presença imediata de um tom rosado. Não haverá mudança imediata da cor no caso de um resultado negativo, embora depois de alguns minutos um resultado negativo apresente mudança para um tom rosado. Pois é, calouros, então essas são algumas das centenas de ferramentas que a gente tem disponível dentro do âmbito da perícia criminal. E com isso, a gente chega ao final da nossa terceira aula, da nossa temporada de aulas de perícia. É muito importante que você esteja presente na última aula, vai ser o encerramento desse conteúdo para você fechar o seu conhecimento com chave de ouro. E já deixo aqui também aquela indicação básica, se você chegou até o final da nossa aula, posta lá um stories no Instagram, nos marque que a gente vai repostar. E você chegou até a terceira aula, você viu a primeira, você viu a segunda, você chegou e terminou a terceira aula. Não faz sentido você não estar na última aula. Coloca na tua agenda, no teu calendário, já avisa o pessoal aí pertinho de você, o companheiro, os amigos, que você tem um compromisso com o seu conhecimento. Porque não vale a pena fazer 3 aulas e deixar a última, né, para depois. Forte abraço e até lá.